Os bastidores da derrota do Ipiranga para o Náutico por 4-0. Tudo o que aconteceu no pós-jogo, que foi dito no vestiário, e a repercussão do revés sofrido em Erechim, eu te conto no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada, salve, salve, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Espero que na medida do possível todos estejam bem, principalmente depois da derrota sofrida pelo Canarinho para o Náutico no último sábado por 4-0 dentro do estádio Colosso da Lagoa. Nem o mais pessimista torcedor verde e amarelo poderia imaginar uma derrota tão dura como fora a do último sábado. Mas, para a gente trazer os bastidores do que aconteceu depois do jogo, a repercussão e todas as informações que eu conseguir apurar depois do jogo, eu conto para vocês na resenha desta segunda-feira. Antes, eu quero convidar você que ainda não está inscrito no canal para te inscrever e ativar as notificações, porque sempre quando pintar uma resenha nova, você recebe aí no seu telefone celular. Rapaziada, o nosso canal do Fábio Lazarotto Repórter no YouTube tem o patrocínio da Adega Brasil Bebidas, que conta com a maior variedade de bebidas do Alto Uruguai Gaúcho, na Sidney Guerra Saída para Gaurama, System Software de Gestão, há mais de 38 anos otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br e também Express SA. Conheça a antecipação de recebíveis e antecipe um valor que já é seu, mas que você receberia lá na frente, em Emílio Grando, a poucos metros antes do Caetá. Rapaziada, dura derrota sofrida pelo Ipiranga dentro do estádio Colosso da Lagoa. É óbvio que mexe muito com os bastidores do estádio Colosso da Lagoa. Antes de falar propriamente do que aconteceu depois do jogo, após a goleada sofrida, eu quero só trazer um breve relato e algumas informações na minha avaliação sobre o Ipiranga no jogo. Eu não estive trabalhando, estava em viagem, mas acompanhei o jogo. O Ipiranga foi basicamente o xerox daquilo que a gente viu no jogo de estreia contra o Londrina. Naquele momento foi 3-1, agora foi 4-0, mas que naquele momento poderia ter sido até maior a vitória do Londrina lá no Paraná. Para mim foi um jogo muito parecido. O Ipiranga com dificuldades no setor de meio de campo lento, meio de campo que teve dificuldades de encontrar o time do técnico Hélio dos Anjos. No setor de criação também o Ipiranga com muitas dificuldades. Foram raras as vezes que a gente viu, especialmente no primeiro tempo, o Ipiranga conseguindo criar alguma jogada para, seja a passagem dos extremas ou dos laterais, ou jogadas alimentadas para o centroavante. Eu acho que o Ipiranga teve muitas dificuldades aí. No sistema defensivo, o Ipiranga acabou perdendo bolas por antecipação de jogadores da equipe do Náutico e isso dificultou muito. Bom, no conjunto, o Ipiranga teve problema em todos os setores, na defesa, no meio de campo e no ataque. Agora, acho que o que mais preocupa a todos é que o Ipiranga tecnicamente tem jogadores muito abaixo daquilo que podem render e daquilo que foram contratados para render aqui no estádio Colosso da Lagoa. Aqui eu poderia nominar vários jogadores, inclusive que aqui no Ipiranga, no Campeonato Gaúcho, tiveram boas participações e boas aparições, mas que na Série C do Campeonato Brasileiro há sim uma diferença muito grande do que apresentaram no estadual e do que estão apresentando na Série C do Campeonato Brasileiro. E mais, jogadores contratados para serem alternativas ou soluções para a competição nacional, para serem o diferente, também estão muito abaixo. Então acho que esse é um desafio ainda maior do técnico Matheus Costa, de encontrar uma ideia de jogo e recuperar um conjunto grande de jogadores que estão jogando muito menos do que podem jogar. Esse é o grande desafio. Bom, o Ipiranga para o próximo jogo não vai poder contar com o técnico Matheus Costa, que acabou sendo expulso na partida contra o Náutico. O Leandro estará na Casa Mata, mas é óbvio que quem vai trabalhar a semana inteira, o time que vai organizar, o time que vai a campo, será sim Matheus Costa. Bom, eu quero trazer para vocês aqui alguns bastidores que eu consegui apurar depois da partida. Mesmo não estando em Erechim, conversei com fontes que me passaram informações, né? E foram mais de uma fonte que eu conversei durante o pós-jogo e também durante o domingo. E aí eu quero trazer para vocês, primeiro, que depois do jogo houve sim uma indignação muito grande, estiveram no vestiário vários dirigentes e o presidente Adilson Stankiewicz fez cobranças duras sim ao grupo de jogadores. Inclusive o próprio presidente muito indignado com o resultado, né? Principalmente da forma que o Ipiranga acabou perdendo.
Olha, se eu não me engano, acho que uma partida apenas o Ipiranga teve durante a gestão do Adilson, que acabou sendo goleado em casa, que foi um jogo contra o Aimoré há alguns anos atrás. Mas não é comum o Ipiranga perder, até porque o Ipiranga tem a força jogando no Colosso Alagoas. Então o único que falou foi o presidente Adilson e desabafou ali, fez cobranças, né, ao grupo de jogadores, né, entendendo a derrota ter sido vergonhosa da forma que foi dentro do Colosso da Lagoa. Aí vem a questão de outros bastidores. De que forma foi avaliado pelo técnico Matheus Costa a derrota que o Ipiranga sofreu? Pelo que eu consegui apurar de informações de bastidores, a avaliação é que sim, tem jogadores muito abaixo tecnicamente do que já renderam e do que podem render, que vai em conta daquilo que eu falei no início do vídeo. Tem jogadores que estão muito abaixo, outros jogadores que não conseguem render. Vou pegar aqui só alguns exemplos. O Jean-Pierre e o Lucas Ramos foram jogadores protagonistas no Campeonato Gaúcho. Acabaram perdendo espaço e aí entraram outros jogadores. O próprio Marlon é um jogador que também está bem abaixo daquilo que pode render. Foi a grande contratação, é um jogador de qualidade potencial, mas está muito aquém daquilo que o Ipiranga precisa deste jogador. E aqui eu posso citar outros jogadores, Cristiano, Felipe Marques, Roger, que são jogadores abaixo daquilo que apresentaram no campeonato estadual. Em razão disso, isso preocupa e muito o técnico Matheus Costa. Eu não sei ainda, até porque hoje houve a reapresentação na tarde desta segunda-feira, a reapresentação do grupo de jogadores, mas eu imagino que nós deveremos ter mudanças. E se fosse eu, o técnico Matheus Costa, faria mudanças profundas no time, em termos táticos e também técnicos, né, de posições, de jogadores que eu acho que precisam deixar o time do Ipiranga. Não que as alternativas sejam muito melhores do que os que estão jogando, mas pelo menos até para preservar alguns dos atletas que estão tecnicamente muito abaixo, como é o caso do centroavante Cristiano. Outra questão ainda também, a avaliação interna do Ipiranga, que o Ipiranga teve problemas no meio de campo, o Ipiranga teve mais uma vez problemas no meio de campo. E o que a gente pode esperar desta semana é uma semana assim de remobilização, por mais que as cobranças foram feitas, mas ao mesmo tempo, depois da cobrança, de lamber as feridas, como a gente diz na gíria do futebol, aí sim, né, o foco, a preparação, né, para o jogo contra o Tombense no próximo domingo. Mas vai ser uma semana sim tensa de preparação. Quando você sofre uma derrota por 4-0 dentro do estádio Colosso da Lagoa, é sim um momento de fazer avaliações ou reavaliações, seja por parte do treinador para com o grupo de jogadores e do próprio departamento de futebol, de reavaliar algumas questões. Então será sim uma semana tensa de preparação para o jogo contra o Tombense. Mas como no futebol é só o resultado que podem acomodar as melancias nos seus devidos lugares, uma vitória contra o Tombense no próximo final de semana, que será bem difícil esse jogo, eu volto a repetir, o Ipiranga pode começar a trazer de novo a normalidade para destensionar este ambiente que está um tanto quanto tenso sim após a derrota. Tá certo, rapaziada? Para fecharmos a conta, eu quero dar um recado para vocês aqui também dos nossos apoiadores. Rock Engenharia e Arquitetura conta com profissionais qualificados e capacitados para desenvolver o seu projeto, seja ele residencial, comercial, industrial ou loteamento, na Marcelino Ramos, no centro de Erechim. Também Grupo Traçado, trabalhando na infraestrutura e no desenvolvimento de nosso país, e Demarco Incorporações Imobiliárias. Somos especialistas em viabilizar o sonho do seu primeiro imóvel em Erechim e com filial em Santa Maria. Por hora era isso, grato mais uma vez pela audiência de todos e até a próxima!